Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje trazendo, hoje o nosso convidado é o eminente operador do direito, Dr. Márcio Rocha, que está terminando o seu doutorado. Nós vamos trazer a colação esse tema e que vem aqui a brilhantar o nosso programa. Ele já esteve conosco aqui uma vez, eu acho que nesse mesmo programa aqui. Nesse mesmo programa. Você já esteve conosco aqui. E agora chegou novamente a vez de você voltar aqui, porque existem novos assuntos. O Código do Processo Civil completou 1 ano de vida. Isso. E nós vamos também saber quais foram os avanços ou as perplexidades que ainda continuam. Então, meu caríssimo Márcio, eu quero te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu sei que você já tem um dia bastante comprometido, mas você chegou do Recife hoje de manhã ou ontem à noite? Ontem à noite. Ontem à noite. Você tem ido ao Recife, rapidamente. Você disse, olha, no retorno eu me comprometo para sair de manhã. E é isso que aconteceu. Eu quero te agradecer em meu nome, em nome dos nossos telespectadores, em nome da nossa equipe, em nome da casa. Eu sempre costumo agradecer essa disponibilidade e essa fidalguia. Eu gosto muito dessa palavra, fidalguia, em vir aqui. Então eu queria, Márcio, logo deixar você à vontade para uma primeira saudação aos nossos telespectadores, ou uma primeira mensagem aos nossos telespectadores, por favor. Eu que agradeço, a confiança, e estar mais uma vez aqui falando, professor Dr. Jerônimo, que foi meu professor, tenho a honra também de dizer isso onde eu vou, e hoje a gente está discutindo o processo, tentando chegar ao nível, Vossa Excelência, mas a gente está num caminho bastante árduo no doutorado. Como o senhor falou, estava chegando ontem à noite de Recife, e essas indas e vindas à Universidade Federal de Pernambuco são bastante árduas, e também o estudo, a profundidade no tema do processo civil brasileiro, principalmente nesse novo momento. Então eu que agradeço a oportunidade, espero contribuir com o programa e espero que os telespectadores gostem e mandem também sugestões e qualquer coisa, podem nos abordar aí nos fóruns, na rua, e tirar suas dúvidas, perguntas. Estou sempre à disposição. Mas com certeza você vai abrilhantar o nosso programa. Isso é ponto pacífico, porque hoje você faz parte de uma pleiade de jovens operadores do direito que estão aí já saindo além fronteiras, aqui das Alagoas. Eu sei que você participa de um grupo de processualistas. Vamos tocar também nesse assunto. Você, Beclaut, o próprio Nogueira, o nosso Pedro Nogueira, e outros tantos aqui, Gustavo Souza Lima, e tantos outros que referenciam o nome da nossa terra. Mas, meu caríssimo Márcio, para a gente começar a nossa conversa, iniciar a nossa conversa, quando você teve a sua graduação, você andou como assessor do TJ, Isso. Como é que foi a sua experiência por lá? Foi bastante interessante e enriquecedor. Você é bem jovem ainda? Eu estava mais ou menos no 8º período, e eu era estagiário. Fui estagiário numa vara e depois fui lotado lá no tribunal, no gabinete do desembargador Antônio Sapucaia. E eu fiquei por ali, e logo em seguida apareceu a oportunidade de uma assessoria, e eu comecei a assessorar ele a partir de 2007, salvo engano, e passei, na verdade, 8 anos no tribunal, como assessor desembargador. Passei por 4 desembargadorias. E assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu estava vendo o processo como um todo, porque os processos, quando chegam no tribunal por via de recurso, você analisa o processo normalmente todo, Então eu tive essa oportunidade, além do conhecimento adquirido lá prático, e com os colegas, com os próprios desembargadores, você começa a aprender a militar, aqueles meandros da vida prática. Então a gente tinha muita experiência, digamos assim, ou visão acadêmica, e aí a gente começa a adquirir mais esse feeling da prática, prática. Esse diálogo com o juiz, com o desembargador,
a gente tinha diálogos como assessor com os próprios juízes, advogados, às vezes reformando decisões ou mantendo, tinha discussão, a gente abria discussão até com os magistrados. Essa foi uma experiência ímpar na minha vida, né? E eu acho que o tribunal me deu muita essa carga, né, prática, de experiência no cotidiano. Então hoje, assim, eu comecei a advogar, então eu passei esse período, 8 anos no tribunal, me formei, fiz o exame da ordem, só que eu não podia retirar a ordem porque eu era impedido, né, por conta da assessoria. Então eu resolvi sair do tribunal, na verdade, a última desembargadoria foi do desembargador Alcides. E aí eu passei 6 meses lá, quando o desembargador Estácio se aposentou, passei 6 meses e eu disse a ele, desembargador, eu estou pretendendo sair, porque eu acho que já deu esse tempo. Buscar novos horizontes. Isso, no tribunal, eu já estava dando aula, então assim que eu terminei a faculdade, já fiz uma especialização e comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em 2007. Então também já tenho mais ou menos 9 anos dando aula. Aí comecei a especialização, 2 anos de especialização. Aí fiz o mestrado aqui na Universidade Federal de Alagoas, mais 2 anos. E aí terminei o mestrado em 2013, ingressei em 2014 no doutorado. E estou concluindo agora em julho. Ontem eu estava defendendo a minha tese para uma banca de alunos do doutorado e do mestrado, que lá a gente chama de seminário de tese. Então o aluno que seria uma espécie de aquecimento? Isso, justamente. Para o jogo final? Isso. Então a gente analisa lá e os alunos indagam, o próprio professor, que é o seu orientador. Meu orientador é o professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é um grande Leonardo Carneiro da Cunha, um grande professor. Ele atua na área de direito público, né? Isso, ele tem um livro que é essencial, né, para a Fazenda Pública em Juízo. Quem fala muito nele, no seu livro, é o Lucas Buril. Isso, Lucas. Fala muito no livro. Lucas foi meu colega quando eu entrei no doutorado na UFPE, ele estava entrando no mestrado. E eu tenho uma amizade muito grande com o Lucas. Grande processualista, né? Lucas é um jovem aí dessa geração também bacana mesmo. Então essa foi a minha história, digamos assim, acadêmica e prática. E aí em 2013, quando eu terminei o mestrado e ingressei no doutorado, eu senti essa necessidade, já tinha alguns projetos com relação à advocacia. Eu acho que eu tenho esse perfil, eu gosto de advogar, eu gosto dessa atividade. E aí eu disse, não, academia é importante, eu consigo associar isso à atividade da advocacia. E aí hoje, desde 2013, 2012 mais ou menos, eu estou advogando, né, militando, indo ao fórum, peticionando e enfrentando o outro lado do balcão. Eu te encontrei no fórum, a vez que a gente acertou aqui a sua vinda, foi no fórum. Foi, justamente, estava lá esperando uma audiência, né, e despachando ali com alguns outros juízes, processos. Então essa é a nossa vida. Certo. E como é que está a sua vida hoje, objetivamente? Você está com o escritório, está com alguém mais na sociedade? Como tem 3, hoje são eu mais 2 sócios, né? Tem Eduardo e Helder. Então a gente forma uma sociedade, ali a gente tem um escritório no Norcom, né? Como é o nome do escritório? Lira Castro e Rocha Advocacia. Porque você tem que estar você tem que estar inscrito na OAB, né? Isso, tem que estar inscrito na OAB, regularizado, certinho. Certo. Então a gente tem essa parceria. E a gente faz parceria com outros escritórios, né? Com colegas, amigos. Também às vezes, por exemplo, nossas demandas são mais na área civil. Mas quando chega alguma questão, por exemplo, de improbidade administrativa que tem reflexos na esfera penal. Certo. Então a gente sempre faz parceria, né? Outros colegas que fazem mais a parte criminal vem com essa questão da improbidade, então a gente pega mais essa parte. Mas só para gente trazer uma informação para os nossos telespectadores, há uns anos atrás, alguns bons anos atrás, quando o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton, sim, eu tomei conhecimento, claro, da esposa dele, que é a Hillary Clinton, certo, que se candidatou agora. E ela é uma advogada de muito prestígio nos Estados Unidos, uma advogada muito prestigiada, na época era muito prestigiada. E ela fazia parte do escritório, eu não sei se você já
já fez uma análise sobre essa realidade. Ela fazia parte do escritório que tinha mais de 200 advogados. Nos Estados Unidos é possível isso. Aqui no Brasil existe um escritório chamado Demarest, de São Paulo. Tem mais de 100 advogados. Você acha que estamos caminhando para isso? Rapaz, eu acho que estamos caminhando para conglomerados de escritórios, né? Até porque, assim, quando você inicia, eu comecei a advocacia, na verdade, muita gente diz, você vai iniciar, mas você já está lá na frente, porque você já tem uma experiência de tribunal. A gente já se filiou a alguns advogados que já tinham escritório, então a gente fez uma fusão, e em Recife eu vejo muito isso, em Pernambuco. Lá, por exemplo, o escritório de Leonardo Carneiro da Cunha é um escritório que tem ramificações com vários outros, então eles... É um escritório gigante que tem em São Paulo representação, tem representação na Itália, na Espanha, né? Então, e lá as questões se multiplicam, tem mais ou menos uns 100, 200 advogados. Então, assim... Aqui pertinho, aqui no Recife. Bem aqui pertinho. Certo. Então, eu acho que nós caminhamos para isso, inclusive para uma advocacia que pouca gente percebe, e o Código de Processo também fomenta isso, é uma advocacia preventiva. Porque a gente estava falando aqui, fora, né, nos bastidores, que o número de ações cresce muito. Né? Então, será que eu não posso resolver isso sem buscar o judiciário? Então, o Código já incentiva que os escritórios tentem outros mecanismos. Aqui, por exemplo, em Alagoas, a gente não tem uma justiça arbitral. Né? Em Pernambuco a gente já encontra a mediação forte, né? Outros mecanismos. Em São Paulo eu tenho uma justiça arbitral forte. Então tem conflitos que às vezes as partes podem preferir levar ao árbitro, e inclusive o Código trata a sentença arbitral, que o árbitro é o juiz escolhido pelas partes. A sentença arbitral, ela se equipara, ou na verdade pelo texto legal, uma sentença proferida no âmbito judicial. Tal qual, né? Tá lá, são títulos executivos judiciais, dentre elas a sentença arbitral. Agora, Márcio, tu não perca esse raciocínio, não. Eu conversei isso com o nosso Gustavo Souza Lima, e eu quero ouvir também sua opinião. Perfeito. Eu já há uns anos atrás, lendo um livro do Marinoni, do nosso... o nosso ilustre Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, lá no comecinho, logo, ele trazia a colação Chiovenda. Perfeito. E Chiovenda dizia assim, a demora do processo, ela beneficia quem não tem razão e penaliza, isso são palavras minhas, né? O Chiovenda, ele dizia de forma mais eloquente e técnica. A demora do processo beneficia quem não tem razão e prejudica gravemente a quem não tem. Aí, pegando essa premissa, essa assertiva do Chiovenda, você não acha que mesmo havendo todos esses mecanismos paralelos, você não acha que o indivíduo que não tem razão, ele vai se empenhar em criar toda sorte de dificuldades? Como é que você vê isso? Porque, repare bem, eu acredito nos homens, mas a gente sabe que nem todo mundo está de boa fé. Às vezes, na verdade, o que a gente pensa, e a legislação ela é muito feita, pensada na má fé, a verdade é essa. Se você pegar lá, citação por hora certa, nada mais do que evitar a má fé do réu que não está querendo receber a comunicação. É isso. Então, se você prestar atenção, a legislação brasileira, do modo geral, ela é feita pensando nisso. Eu acho que o Código, ele tenta fazer com que a gente mude essa cultura. Se um pai me procura no escritório querendo se divorciar, fixar alimentos, hoje a gente já tem uma perspectiva de chamar a mãe, não junto com o pai, porque às vezes os ânimos estão muito... E tentar, vamos fazer, estabelece um acordo com um, com o outro, faz uma composição, quer que homologue isso por centésimo, já entra, né, e já resolve. Eu acho que é uma mudança de cultura da advocacia, que muitas vezes a gente percebe e vê a questão da advocacia, né, e colocam essa imagem, né, do advogado que só quer ganhar dinheiro, só pensa no dinheiro. Mas, por esse lado, o advogado pode ganhar dinheiro fazendo
esses outros mecanismos. O advogado pode ser um mediador ali e cobrar por aquela mediação. É um trabalho também e eficaz, né? E se torna eficaz, efetivo, rápido, né? Porque hoje muita gente reclama da demora do judiciário e até alunos vêm falar e colocam a culpa no juiz. A verdade é essa. Aí, rapaz, será que a culpa é do juiz? Não existe isso. Vejam só, vamos pensar na matemática. Existem 5 personagens, 6 personagens, advogados, promotores, defensores públicos, procuradores, procuradores estaduais, advogados públicos, esses todos... Tudo peticionando. Para uma figura resolver a situação, decidir uma questão. Então, será que a demora é do juiz? Não, temos que ter mais juízes, mas isso tem uma questão financeira. Então, existem todas essas questões que nós devemos ver. Inclusive, a demora é muito estudada na Europa. A duração razoável do processo. Aliás, hoje está lá na Constituição, né? É um direito do cidadão. Isso. Incluído na Constituição, e eu tenho 3 vertentes aí, que é a atuação das partes, aí entra a questão da má-fé, boa-fé, porque às vezes eu, processualista, tem muita gente que pensa que eu posso atrasar o processo, porque eu sei várias armas, aí o cara contrata você para atrasar o processo. A finalidade não é essa, né? Atrasar o processo, mas enfim... A provocação das partes, a atuação das partes, a atuação do órgão jurisdicional. Quando eu falo órgão jurisdicional, não estou falando magistrado, mas toda a estrutura. Porque se o magistrado é lotado numa comarca que não tem internet, e a gente hoje fala em processo eletrônico, como é que esse magistrado vai produzir? Ele não tem servidor, ele recebe uma carga de processo grande, então você enxugar gelo, né? É com aquela expressão que a gente sempre usa. Então, não tem como o juiz atuar com perfeição. Só para flexibilizar. E a tendência do advogado, quando ele procura um movimento por parte da estrutura, né, da secretaria, ele trata no diminutivo, né? Outro dia um advogado disse, mas doutor, é só um ofíciozinho. Não era, meu amigo, era um problemão, viu? Mas doutor, é só um ofíciozinho. Ah, se é só um ofíciozinho, vamos ver. Nada disso, meu amigo, era problema. Tem que analisar, né? Enfim. Então, gira em torno disso. Além disso, a complexidade da causa, que também já está sendo questionada, porque se a gente pega o microsistema processual, que é do rito dos juizados, a Lei 9.099, a 12.153 e a 10.259. Se a gente pega isso, em tese ali são demandas de menor complexidade, mas os processos se alongam bastante pelo volume. Os juizados foram criados somente para dinamizar a jurisdição, mas eu tenho conhecimento que existem audiências com 5 anos adiante. Audiências de conciliação. De conciliação. Né? Então, assim, vejam que ali, em tese, temos processos de menor complexidade. Então, essa tríade aqui, inclusive alguns estudos no âmbito brasileiro, já começam a ver, não, será que a complexidade em si atrasa o processo ou não? Então, existe essa dinâmica, essa análise que a gente tem que fazer. Então, a culpa pode ser do advogado? Pode. Pode ser do juiz? Pode. Da dinâmica que ele implementa na sua vara? Pode. Pode ser da estrutura? Pode. Pode ser do inúmero acesso, né? Então, a gente tem que criar outros mecanismos. Na verdade, a gente tem essa visão que é uma visão familiar. Que é o quê? Quem é que resolve, né, as questões? É o pai e a mãe ali, como se fosse o judiciário. Ou painho resolva, ou maninha resolva. Mas às vezes a gente tem que começar a mudança de cultura que se discute no código. Vamos tentar resolver os nossos problemas, vamos procurar o painho ou a maninha, o judiciário, na última razão. Por isso que o novo código fala em sistema multiportas. Eu tenho um problema, eu verifico, eu posso resolver isso pela mediação extrajudicial? Será que não é um caminho interessante? Pela conciliação, autocomposição? Mesmo, será que eu não vou contratar um advogado para que o advogado viabilize isso com outra parte? Justamente, porque às vezes, falta só um terceiro para estabelecer o diálogo entre as partes. Eu participei de uma mediação num escritório lá em Pernambuco,
E, assim, foi uma experiência interessante, as partes tiveram que autorizar, né, porque a mediação é sigilosa, né, qualquer prova, qualquer questão falada lá não pode ser utilizada como prova no processo, porque as partes, na verdade, mediar é meio que uma terapia, né? Então eu participei e verifiquei que só faltava, na verdade, uma pessoa para intermediar um diálogo e resolver a situação. Então eu evitei, era um divórcio, e eram vários bens, famílias de muito poder aquisitivo em Pernambuco, e eles não queriam ir para o judiciário por uma questão da família, meu Deus, um processo, né? Então eles contrataram o escritório e eles fizeram a mediação e ganharam um dinheiro razoável com essa mediação e fizeram um acordo. Acabou ali, não houve o divórcio, as partes se entenderam, enfim, dividiram alguns bens já, enfim, então resolveu a situação. Então eu efetivei o direito, eu não busquei o judiciário, não preocupei o painho, não preocupei a mãinha com essa questão. E isso podia se arrastar há anos. Por culpa do judiciário? Não, por culpa de toda essa máquina. Porque quando eu vejo assim, quando você fala em poder judiciário, eu vejo o advogado, eu vejo o defensor, eu vejo o promotor, eu vejo o juiz, os servidores. Poder judiciário é isso, né? Toda essa máquina que desenvolve. E é uma máquina pesada, viu? Perfeito. Eu vou querer conversar com você, mas sobre... eu me debruço sobre o novo CPC e eu lhe confesso, em algumas passagens eu vi mais complicação, mais peso. Mas antes que eu esqueça aqui, é só abrir um parênteses e fechamos em seguida. Certo. Depois da sua graduação, você já vai com 2, mais 2, 4, e o doutorado vai com mais 4 anos. Aí eu termino agora... Não, mas doutorado, quanto tempo você levou? 4 anos, então são 8 anos, numa formação pós-faculdade. Pós-faculdade, né? Então você tem 5 anos, né? É engraçado que na Alemanha, muita gente reclama do exame da ordem, né? Na Alemanha você só tem, digamos assim, 2 oportunidades de fazer um exame que vai qualificar você para atuar na área jurídica. Se você perde, você não pode fazer mais nada, como se você não tivesse aproveitado. Aqui a gente tem, e as pessoas tiram o exame da ordem, mas não se especializam, né? E é triste. Mas eu tenho um grande amigo, da magistratura, ele é doutor em Direito, e ele, uma vez conversando comigo, disse, olha, eu não faria novamente, porque esse meu amigo é muito complicado. O nosso caríssimo Otoniel, que é mais ou menos da tua turma, da tua geração. O Otoniel é um amigo nosso. Ele foi daquela época ali nossa de faculdade. O Otoniel esteve aqui numa entrevista, ele me disse que realmente foi um sacrifício muito grande. Ele fez em Salvador. Foi. Mas se você está indo de carro ou de avião, como é que você está indo? De carro. Eu vou de carro. Recife é mais perto, né? Perto, A duplicação está mais ou menos encaminhada e já diminuiu um pouco o tempo, mas é cansativo, porque às vezes eu ia 5 horas da manhã, porque tinha compromisso à noite aqui, às 5 horas da manhã tinha aula lá de 9 a meio-dia, comia alguma coisa e já voltava. Chegava aqui 3, 4, 5 horas da tarde e já tinha que dar aula ou tinha algum compromisso. Era mesmo, mas você ia e voltava? Bate e volta. Tinha dias, por exemplo, ontem eu fui no domingo, passei a noite lá, fui com minha esposa e a gente aproveitou, ficou um pouco lá e de manhã tive aula e depois a gente voltou à noite, né? E deu para aproveitar e descansar um pouco mais, porque como era só um seminário, mas quando a aula é intensa, né, aí você vai e volta, e era toda semana, isso toda semana. Agora que eu estou já concluindo, né? Concluindo, quanto tempo? Essa toda semana, quanto tempo? 2 anos? 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos. Isso ia toda semana eu participo. 2 dias. Quando eram aulas terça e quarta, ou segunda e terça, eu ficava lá. E um dia voltava. Mas é preciso que o indivíduo tenha o que se chama de uma vocação acadêmica. Se ele não tiver essa vocação, se ele não tiver dentro dele esse anseio, né, do aprendizado, da pesquisa, ele não suporta. Não. Mas agora vamos fechar um parênteses, vamos voltar de novo ao nosso processo. Certo. Eu estava te dizendo que eu vejo algumas passagens com uma certa... Eu digo, olha, aqui na minha concepção, no meu modo de entender, poderia ser melhorado. Nós estamos já terminando nosso tempo, mas eu vou lançar aqui, eu vou te lançar aqui uma questão, mas nós vamos voltar a tratar desse assunto. Certo. Márcio, eu acho, honestamente,
que era um momento de... Eu sou resignado com esse recurso, que é um recurso diferenciado, chamado embargo de declaração. Meu amigo, isso é uma loucura, rapaz. Olha, é um negócio, eu vou usar uma expressão do velho meu pai. Meu pai, quando queria dizer que uma coisa era muito ruim, dizia isso da azia em urubu. Meu amigo, o pedido declaratório, ele me dá azia. Porque eu fico olhando, meu Deus, eu não consigo, com essência aqui no Java, meu amigo, eu não consigo dar uma decisão, por mais singela que seja, que não cause dúvida. Como é que tu vê isso, Márcio? Não era um momento, com toda honestidade, não era um momento de tirar o agravo, não? O embargo da declaração? Assim, é possível, né, que se tirasse, até porque a apelação hoje, ela pode ser, o tribunal pode analisar a omissão de uma sentença, enfim, o agravo poderia fazer esse viés, né, omissão. Assim, é difícil hoje você verificar, porque o embargo de declaração, ele é muito mais visto como um recurso protelatório, né? Mas não, que não tirasse essa capacidade do indivíduo pedir esclarecimento, mas mediante um requerimento singelo. Isso, não como um recurso. Não como um certo formalismo, como existe, rapaz. E assim, ele enrijeceu um pouco com relação ao protelatório, né? Então o juiz pode aplicar multa, mas eu faço isso de má fé. Vou ser muito sincero. Porque realmente alguns colegas utilizam como uma forma de protelar, que não vai protelar, porque o processo é livre. O juiz vai impor o ritmo e vai terminar o processo e vai para as instâncias superiores e discuta, né? Mas eu acho uma via interessante do ponto de vista para regularizar até para o juiz. Então, não observei essa questão, vou corrigir aqui. Obscuridade eu não vejo tanto, porque obscuridade é da língua, né? Isso é de uma subjetividade mesmo. Obscuridade, erro material, às vezes é uma correção que o juiz até pode fazer. Era 10 mil, ele colocou 20, às vezes não... Mas eu disse alguma besteira, pedido aclaratório, pedido de esclarecimento, mediante um requerimento. Um requerimento, pede esclarecimento. Singelo. E outra coisa, não precisava nem haver o que se chama de contraditório. O juiz analisava aquilo ali, tinha que fundamentar e encerrava o assunto. Perfeito. Mas se ele for modificar alguma coisa substancial, aí teria o contraditório. Mas se não, realmente não teria tanta necessidade. Não. Mas só para gente, só para ainda colocar um assunto, quando você lembra de um instituto chamado objeção à executividade, certo. Veio com uma exceção à executividade, exceção de pré-executividade, ninguém nunca sequer uniformizou a nomenclatura. Mas quando eu via numa objeção à executividade, pare bem, pedido de prova, eu liquidava logo ali. Pretende provar e tal, para liquidava. A mesma coisa no embargo de declaração. Quando ele pede para mudar a sentença, eu já lateralizo, porque aquilo é matéria de apelação, não é matéria não é matéria de só querer mudar a sentença, quer dizer, a decisão num pedido declaratório, eu acho isso um despropósito. O que é que você acha? Realmente é um embargo sendo mal utilizado, né? Na verdade, assim... Maldosamente utilizado. O Instituto, ele tem a sua beleza, digamos assim, né? De forma de sanear, até como o senhor falou aí, é um aclaratório, um saneador do ato decisório, né? Então a decisão dele vai integrar a outra decisão, integralizar. Então é essa a dinâmica do recurso. Então se eu uso mal e muitos usam mal, e isso acaba você vitimizando o próprio recurso, né? Então a gente tem uma ideia ruim dos embargos por conta dessa questão. Mas vamos fazer um breve intervalo e retornamos na sequência com essa conversa esclarecedora com você. Meus caríssimos telespectadores, meus amigos, minhas amigas, não saiam daí porque nós voltamos já. Muito obrigado. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado,
dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando após essa breve pausa nessa conversa, né, essa conversa tão espontânea e tão fraterna com o nosso caríssimo Márcio Rocha. Está concluindo o seu doutoramento, né? Vimos que ele já vem, graduou-se e já vem numa performance, né, de aprimoramento que já vai para 8 anos. 8 anos. 8 anos. Márcio, me diz uma coisa. Código, agora dia 18, completou 1 ano. Isso. Nosso, a gente chama de o Código Instrumental Civil, né, que instrumentaliza o direito material. Nesse 1 ano, para a gente começar a nossa análise aqui, nesse 1 ano, o que é que você aponta como dificuldade e o que você aponta como uma coisa boa, vamos chamar assim? O código ele vem com algumas novidades, com questões, como se vê, realmente confusas, né? Então o código tem, como toda lei nova, tem avanços, às vezes tem retrocessos. Então, assim, o que é que a gente verifica? A OAB, né, inclusive uma notícia... Você é professor da Escola Superior da Advocacia. E eu fui nomeado, juntamente com alguns advogados, para uma comissão sobre o novo CPC, que é como a OAB Nacional lançou uma campanha de observatório do novo CPC, o Judiciário, os juízes, né, a Defensoria Pública, promotores também têm essa... Nós temos a ESMAL. A ESMAL há constantes cursos de aprimoramento. Então, assim, também de aplicação do novo CPC, né? Como é aqui na prática, os advogados, os juízes estão verificando o novo CPC. Então, na verdade, como é um processo de acomodação, a gente teve 1 ano de vacatio legis e agora 1 ano, né, completou em 18 de março, de efetiva aplicação do CPC. Então ainda geram muitas dúvidas, principalmente o que eu verifico mais é com relação à aplicação da nova legislação e a possibilidade ou não de revogação da antiga. Por quê? Aí, estudo aí do direito intertemporal. Porque existem situações, o código ele trata isso no artigo 14, que ele fala do sistema
do isolamento de atos. Ou seja, há uma grande dificuldade, eu percebo, né, da classe dos advogados, quando a gente passa essa informação. Alguns colegas, né, que são magistrados perguntam, tem uma dificuldade em saber com relação à aplicação imediata e aplicação retroativa. Quando o código diz que ele se aplica imediatamente, isso não quer dizer que ele se aplica retroativamente. A aplicação imediata é daqui para frente. Tanto é que a própria Constituição, ela veda a aplicação da lei em relação ao quê? Direito adquirido, né? A lei não pode prejudicar direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, não é isso? Então, a ideia de irretroatividade, ela é verificada no sistema. Então, vejam, o código ele é aplicado daqui para frente. Mas existem situações, se for olhar no artigo 14, ele vai dizer, as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada permanecem. E as situações consolidadas na nova norma vão seguir a nova norma. E se nós observarmos também o artigo 1046, parágrafo 1º, o que é que ele diz? Ele vai dizer que os processos de rito sumário, o nosso rito sumário foi revogado. Certo, deixou de existir. E processo de rito sumário e os procedimentos especiais que não tiverem sentença, com a entrada em vigor do Código de 2015, eles seguem o rito do Código revogado. Então, se um processo começou no Código de 73, no rito sumário, e ainda não houve sentença, entrou em vigor o Código de 2015, eu tenho que aplicar o rito do Código de 73. O rito, certo, o procedimento. Certo. Agora, se eu fui intimado, aí tem um prazo, aí o prazo vai ser contado em dias úteis. Então, veja, eu estou aplicando uma norma... certa complexidade disso aí. Eu estou aplicando a norma revogada e a nova norma, porque é a aplicação imediata, daqui para frente. Eu vejo isso muito nos processos de procedimentos especiais. Eu estava até discutindo isso no fórum. Os juízes estão marcando audiência, né, alguns juízes, marcando audiência de conciliação no uso capião, utilizando a ideia do novo CPC. Uso capião, procedimento especial. E eu não aplico o novo CPC, o procedimento a ele. Sim, mas conciliar com quem no uso capião? E até a questão do objeto, né? Então, assim, é como se, o código tenho que fazer essa audiência de conciliação? Nem sempre. Eu tenho que verificar, né, a possibilidade, se vai haver ou não, se é possível ou não conciliar ou mediar. Então, isso, assim, aí, não, se a outra parte não se negar, ou se negar, eu marco. Se as duas, uma concordar com a conciliação, mas eu vou fazer uma conciliação no uso capião para conciliar o quê? A prescrição do bem, né? Então, até o próprio objeto. Então, assim, a gente verifica que existem algumas questões pontuais que talvez até o próprio código não se fez entender, ou a gente não buscou, né, um esclarecimento melhor. Então, isso é o chamado direito intertemporal, a aplicação, porque os processos que terminaram sob a vigência do Código 73, tranquilo. Os processos que estão começando sob a vigência do novo Código, tranquilo. Então, um grande problema está na transição, né? Os processos que passam de uma norma para outra. Certo. Eu estava em 18 de março de 2015, foi quando o código entrou em vigor. Eu estava em São Paulo no encontro com os processualistas, Fórum Permanente Processo. Ligou para mim uma querida amiga, a Margarida, que ela é secretária da primeira Câmara do Tribunal de Justiça aqui. Certo. E ela disse, aqui na terrinha? Aqui. Ela me ligou com uma dúvida. Ela disse, olha, Márcio, é o seguinte, a gente está com uma grande dúvida aqui, que é o seguinte: o novo CPC, ele revogou, não existe mais, os chamados embargos infringentes. Tirou esse recurso, que era a possibilidade de que, se na apelação, uma das hipóteses, se a apelação reformasse a sentença, né, por maioria de votos, se fosse julgado sem exame do mérito, enfim, houvesse essa reforma, haveria os embargos infringentes para a sessão especializada civil. Aí qual era a dúvida? Ela disse, quarta-feira, ou seja, dia 16, Código de 73, houve um julgamento aqui e a apelação foi julgada não unânime. Isso, pelo Código de 73, ensejaria embargos infringentes.
Só que aí, qual é o problema? Eu só vou intimar o cidadão na outra semana, vigência do Código de 2015. Ela, e aí, cabe embargos infringentes ou é a técnica de julgamento? Porque, na verdade, o novo CPC, ele tira os embargos infringentes, mas ele aplica uma técnica de ampliação do julgamento, né? Aí eu disse, olha, você fala quando não há unanimidade, né? Isso. Aí, veja só, aí eu vou aplicar as duas normas. Vejam só, o que é que diz o artigo 14 do novo Código? As situações consolidadas, elas são objeto da aplicação da norma que estava incidindo, Código 73. Então aqui eu adquiri o direito ao recurso. Aqui. E eu falo até em direito adquirido. Não há direito adquirido a regime, mas o regime não existe mais. Perfeito. Aí quando eu sou intimado aqui, daqui para frente é Código 2015. A intimação, eu isolo esse ato, por isso que a tese é teoria do isolamento de atos. Isolei o ato. Todos os fenômenos dessa legislação para esse ato se consolidam. Certo. E aí eu respeito. Qual é o outro ato? Intimação. Todos os fenômenos desse ato eu isolo e se aplica a norma vigente. Então, com relação à intimação, a contagem do prazo vai ser conforme o novo CPC. Mas eu adquiri o direito ao recurso. Então, a partir do momento que eu fui intimado aqui, eu vou ter 15 dias para apresentar embargos infringentes e usar o Código de 73 ainda. Né? Mas o nosso código, uma pergunta que não quer calar. Perfeito. E você, como um expert, um homem versado no nosso direito de instrumentação, que é o CPC, eu te pergunto uma coisa, o nosso código poderia ter sido melhor? Há uma crítica muito grande com o código em relação à própria forma, né, do código de tratar o processo. Como? Se a gente for perceber, o código ele foi feito para o processo físico. E aí essa é uma grande crítica feita ao código. Porque se a gente já vive num ambiente, né, de autos eletrônicos, então a gente está num código que só trata ele faz a ressalva. Se os autos forem eletrônicos, ou o processo eletrônico é assim. Mas então a regra ali é processo físico, né? Essa é uma grande crítica que é feita ao CPC. Poderia ter mais questões, avanços, poderiam coisas serem suprimidas, poderiam. Mas como se diz, né, que se a gente soubesse como se faz a salsicha e as legislações, a gente, né... Bismarck dizia, o grande Otto von Bismarck dizia, isso já no século XIX, ele dizia, se as pessoas, interessante isso, né, você lembrou, se as pessoas souberem como são feitas as leis e as salsichas, as leis eles não cumprem e as salsichas não comem. Então, na verdade é o seguinte, o processo legislativo, e o código sofreu isso, né? Quem encabeça é o político, né? Então o político ele vai jogar o entendimento político dele. Tem a comissão de juristas, mas o código não é só a comissão. Também tem a veia política. E isso tem possibilidades de avanços? Tem, mas também tem de retrocesso. Por exemplo, a execução ia sofrer muito com o novo CPC. Iam tirar a possibilidade de penhora online. Por exemplo, esse convênio que tem o juiz de efetivar a execução. Então veja que retrocesso ia ter. Eu ia voltar à execução do Código de 73, de 39, que ia ter que penhorar o bem, ia buscar se não tivesse. Então eu corro esse risco. Então a legislação ela tem algumas coisas que são interessantes, mas também tem coisas que realmente, por exemplo, essa ampliação do julgamento, eu não vejo com bons olhos. Tem outros doutrinadores que veem, né? Ô, Márcio, deixa eu fazer uma provocação. Perfeito. Eu sou encantado, essa que é a expressão, eu sou encantado com o comando, deixa eu localizar aqui, o comando do artigo 6º. Certo. Eu vou ler para você, eu sou encantado com esse dispositivo. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito que seja justa e efetiva. Olha, todos os sujeitos do processo devem cooperar. Esse princípio da cooperação, como é que você vê isso? Mas não é um...
Primeiro, de onde vem esse instituto? Não é nosso. De onde é? Direito português, direito alemão? É europeu, né? Aí os portugueses agora têm um código de 2013, né? O novo Código do Processo de Portugal. Ele traz a cooperação, mas os portugueses, eles tipificam mais as condutas dos sujeitos, por exemplo, do juiz. Como é que eu enxergo a cooperação? Porque a gente dá a entender que a cooperação vamos andar de mão dadas e resolver a situação. Não é assim. Então, assim, existe cooperação para o juiz, então os sujeitos, então todos que estão envolvidos no processo. Então não estão falando só das partes, né? Então, a cooperação para o juiz, existe 3, digamos assim, deveres. Dever de consulta, então o juiz vai consultar as partes. Não pega só assim, não. Ainda outro dia, eu li uma inicial, e ao ler a inicial, fiquei em dúvida com relação a determinado ponto. Perfeito. Então, determinei a intimação da parte para que esclarecesse. Claro, perfeito. Isso é consulta, esclarecimento e isso proíbe a chamada decisão surpresa. Por exemplo, isso você verifica durante todo o código. No Código 73, o juiz poderia trazer uma questão de ofício, sem aprovação das partes, e decidir. Isso aí é um modelo de processo inquisitorial, em que o juiz ali, a autoridade decide, resolve, sem ouvir as partes. Se a gente bota para o outro lado, por exemplo, imagine eu pego, o senhor me indaga, o que você disser aqui de direito, eu aceito. Eu sou o juiz, você é a parte. E aí eu trago um elemento novo e julgo com base nesse elemento, sem você participar, e pronto. E o resultado é esse. Eu disse, mas você usou esse outro elemento, eu nem sabia. Então, na verdade, isso é o que acontecia no 73. Eu trago um elemento de ofício, não consulto a parte sobre aquela questão e decido. Então, esse é um modelo de processo inquisitorial que veio, né? Então, o que é essa ideia do cooperativo para o juiz? É ter essa possibilidade de dialogar, na verdade, com a parte. Eu estou pensando, você pensa lá que a parte é ilegítima. Intime-se as partes para se manifestar sobre a possível ilegitimidade da parte autora. Então, é abrir o diálogo. Isso, no meu modo de sentir, vai fortalecer até a sua decisão como magistrado. Então, a cooperação vem assim, nessa perspectiva. Com relação às partes, né? Porque muita gente, Marinoni e Daniel Mentidiero, eles entendem que não existe cooperação entre as partes. Eu acho que existe no seguinte ponto. Se a gente for analisar, eu estava até assistindo o jornal uma vez e vi a questão do esporte, o fair play, né? Por exemplo, um jogador, eu não me lembro agora do time, ele entra na área, tropeça e cai. E aí o juiz dá pênalti. Aí assinala o pênalti. Assinala o pênalti e os outros jogadores, rapaz, ele se levanta e vai falar com o árbitro, não, eu tropecei, eu caí e tal. Não foi pênalti não, ele não me derrubou, ele veio aqui, mas eu tropecei antes. E quando passa a imagem, mostra isso. E o juiz reconsidera a decisão. Isso é cooperação, ou seja, é a lealdade no jogo. Eu tenho que usar as armas, então por isso que é uma mudança de cultura, né? Então as partes, por isso que se fala ali no processo justo no final. Processo justo a gente não pode entender aí como uma ideia filosófica, porque aí justo para você é uma coisa, justo para mim é outra. É a ideia de que se eu garantir todos os... se eu dei a oportunidade e dei a garantia do processo, todos se manifestaram, falaram, atuaram com lealdade, certo. E aí eu tenho um resultado, sentença X. Então eu posso dizer que esse resultado é justo, esse processo foi justo. Aí o que se faz de injustiça? É que se faz uma análise, né? O juiz, quando trazia uma questão, decidia sozinho e intimava as partes do resultado. Aí disse, rapaz, eu nem participei, eu nem tive a oportunidade de me manifestar sobre isso, eu vou ter que recorrer agora. E às vezes acontecia, recorria, o tribunal reformava e manda de novo para o juiz decidir. Na verdade, eu acho que é aproveitar o tempo para que o juiz, de uma forma analítica, diga realmente aqui eu pensei que era ilegitimidade, mas não é, ou fortaleceu o meu argumento e agora a minha decisão realmente vai ser mais robusta. Então eu vejo a cooperação nessa perspectiva. Então, se existe lealdade na guerra, quando você mata lá o coronel e a
só volta no outro dia por uma questão de respeito, né? Eu acho que pode existir uma lealdade no processo, né? Aí eu mexo com a boa fé, mas mesmo com a nossa cultura. Aí é que tá. O CPC, a norma pode mudar a cultura? Pode. O código vai fazer isso? Não sei. 1 ano de vigência e o que eu vejo é a cultura antiga ainda imperando, né? Eu acredito que esse código vai ter um reflexo da perspectiva que ele traz daqui a uns 10, 15 anos talvez, a gente começa a perceber, né, essa mudança. A tendência é melhorar, isso não me nega. Agora, de forma lenta, né? Lenta, porque mudar um comportamento, uma cultura, né? E até colegas, por exemplo, advogados, colegas juízes, colegas promotores, que já vêm de uma dinâmica, diz, rapaz, eu vou ter que estudar, vou ter que mudar o meu comportamento, vou ter que fazer diferente. Rapaz, faça, bicho. É o seu trabalho, é a sua perspectiva. E aquela conciliação obrigatória prévia? Lá do 334. Essa daí. Como é que você vê isso? Essa daí também vem gerando bastante problemas. Não estou vendo positividade disso não. Até por conta da própria estrutura, né, do judiciário. Então, o que acontece? Os processos estão empilhando nas câmaras de conciliação, né? Então, o juiz profere uma decisão ali interlocutória, resolve algum problema e já encaminha o processo para essas câmaras de conciliação e mediação. E ali quanto tempo? 6 meses, 7 meses já estão mostrando? Por aí. O juiz encaminha, na verdade ele nem marca, né? Porque ele não tem esse controle lá. Então ele só encaminha e lá a Câmara que vai... A Secretaria faz isso. Vai marcar, então isso isso assim... Isso foi bom ou foi ruim, Márcio? A perspectiva era de uma questão boa, como era... A ideia pode até ter sido boa, mas o resultado... Como era a questão da ordem cronológica dos processos, que modificou, né? Mas aquilo era uma coisa... Aquilo é utopia pura. Aquilo é coisa utópica. Então, assim, a ideia era até boa, porque eu ia criar uma ordem e os processos tinham que ser analisados por essa ordem, de uma forma isonômica e tal. Mas, no ponto de vista prático, vai engessar todo o funcionamento do... Uma loucura aquilo ali. Então, aí mudou a lei, né? Antes de entrar em vigor, o código foi alterado pela lei 13.256. Aí alterou isso. Preferencialmente, o juiz vai seguir a ordem cronológica. A questão da audiência, qual era a essência? Era, vamos para a audiência de mediação e conciliação, fomentar isso, criar uma obrigatoriedade para que as partes comecem a ver que elas podem resolver, e isso dá um reflexo extraprocessual também. Gente, vamos resolver fora, porque lá a primeira coisa é conciliar, é mediar. Mas o que a gente está vendo nesse primeiro momento? É o inverso, é atrasar realmente o processo, porque o judiciário não tem realmente uma equipe por questões econômicas, financeiras, porque tem que ter orçamento, aí eu tenho que contratar mais gente, eu tenho que contratar pessoas especializadas em mediação, em conciliação. Então, gera um outro problema também, que é um problema financeiro, principalmente para o tribunal, né? Então, nessa primeira perspectiva, a audiência de mediação e conciliação não está se mostrando tão, digamos assim, interessante como da ideia inicial do CPC. Que às vezes a ideia é boa, claro, mas o resultado é... Como essa da ordem cronológica, a ideia até é interessante, porque estabelecia uma isonomia de análise, né, do processo que chega primeiro, ele deve ser primeiro resolvido. Mas, do ponto de vista prático, não, porque às vezes o processo que chega primeiro é mais complexo, o que chega depois é mais simples. E chega a sentença primeiro, então... É complicado, né? E até a obrigatoriedade. E vejam só, a petição inicial agora é requisito da petição inicial você indicar se deseja ou não mediar ou conciliar. Já tive uma experiência de, na petição inicial, colocar, porque às vezes a parte chega, né? E até uma dica que eu dou para os advogados, já nossa ampla audiência do seu programa. Às vezes a parte chega ali, né, sangue nos olhos, e diz, eu não quero acordo nenhum. Eu disse, eu vou ter que colocar isso na petição, porque é um requisito da petição. Você não quer conciliar? Não. Aí você chega, marca a audiência e chega lá perante a autoridade, o juiz faz um acordo
concilia. Certo. Aí o juiz chega, doutor, o senhor colocou lá que não queria conciliar, mas aqui... Então fica como se o advogado quisesse a lide, né? E aí como é que eu evito isso? Porque às vezes é o seguinte, a pessoa diante da autoridade, diante daquele ambiente que não é comum a ela, certo, ela fica temerosa, ela, né, cede mais do que com o contrato do advogado. Aí qual é a dica que eu dou e sempre falo? Coloque na procuração isso, porque na procuração ela assina. Coloca um trecho lá, a parte não deseja audiência de mediação, conciliação, não quer acordar, porque ela assina e isso fica no processo. Aí o advogado na hora, excelência, eu adverti, inclusive está aí, a procuração, ela assinou, tem lá essa ressalva, né? Então é só por uma questão prática. Isso está no código? Não, mas é a nossa cotidiana. Só para sair desse assunto, mas essa audiência prévia de conciliação tem sido uma coisa desalentadora. Para mim, pelo menos, desalentadora, porque eu não estou vendo, sinceramente, apesar do esforço ingente do pessoal, não estou vendo futuro nenhum, estou vendo... E o número de acordos, né? Muito pequeno. Mas outra coisa, fala-se que esse código é o código dos advogados. Desde que o código trouxe uma série de benefícios, ou uma série de facilidades, vamos chamar assim, para o advogado. Foi muito bom para o advogado e não foi tão bom para o Ministério Público ou para o juiz. Você acha que a figura do juiz se encontra enfraquecida face desse novo processo? Eu acho o contrário, porque se você for olhar o artigo 139, ele dá um poder muito amplo ao juiz. Tanto é que existem aí decisões que o cara bloqueia o carro para forçar um pagamento, bloqueia o WhatsApp, então tem várias outras formas, né? Agora, por que se fala nisso? Porque tem a ideia da fundamentação, né? Então, a fundamentação jurídica que está no 489, parágrafo 1º, não é só para o juiz. O juiz tem que fundamentar, certo, porque, na verdade, ali é como não se deve fundamentar, né? Não se consideram fundamentados qualquer decisão judicial, seja sentença, decisão, certo, e aí ou acórdão, e vai dizer. Aquilo não é só para o juiz, é para quem peticiona. Porque se eu chego e não fundamento conforme, meu advogado não fundamento conforme o que está ali, o juiz pode, excelência, emende. Doutor, emende a petição com relação à fundamentação. Você disse que é um precedente, você disse que é a dignidade humana, mas por quê? Diga, não é só o juiz que tem que fazer isso. Então a cultura é geral. A questão dos honorários, né? Porque se fala muito nisso. Agora é o mínimo 10%, o máximo 20%. Aí, o código é dos advogados por conta disso. E eu vejo muito isso, o quê? A OAB, é óbvio que a OAB participou também do código, participou. A magistratura participou. Esse participou de forma mais débil. Esse código foi muito, como é que se diz, democrático do ponto de vista de várias partes participarem, principalmente na Câmara. E um juiz, que é um juiz do STF, que, né, encabeçou isso no Senado, que foi o Luiz Fux, e muita gente diz que é o Código Fux e tal, mas esse código é feito por várias mãos. Inclusive, eu participei eu tive lá de um oficial de justiça que pedia tirar a citação por hora certa do código, porque teria que ir 3 vezes lá, aí diminuiu para 2, né, 2 visitas do oficial. Então veja que o código ele teve várias. Agora, óbvio, a OAB, os advogados privados ganharam algumas questões com relação aos honorários, ganharam. Agora, isso também é uma forma de contraponto ao quê? Às vezes você tinha uma causa que às vezes é a causa da sua vida, milionária, a sucumbência ali ia garantir uma boa reserva para você, e às vezes o magistrado, por algum motivo, enfim, colocava lá honorários de 0,0. Né? E isso vinha acontecendo de uma forma grande. E às vezes, talvez a lei veio para tentar evitar esses excessos. Com relação à fazenda pública, há uma gradação, né? Porque a gente sabe que as maiores demandas de volume, né, financeiro também são contra a União, Estado, Distrito Federal, município. Então, contra a União, contra a Fazenda Pública, há uma gradação dos honorários, que pode chegar até 1% ou 3%. Então, férias dos advogados, que na verdade essas férias, no meu ponto de vista, pioraram a situação, né? Não garantiram muitas férias do advogado privado. Piorou para quê? Para o advogado? Para todo mundo, né? Porque como nós vivemos na atividade autônoma,
E a gente precisa atuar. Eu vejo mais para o cidadão, para o jurisdicionado. Para ele foi muito danoso isso aí. Porque tem essa suspensão, né? O tribunal vai funcionando, mas sabe, sem a presença não pode ter audiência, não pode ter... Aí depois o juiz tira as férias, depois o promotor tira férias, depois o defensor tira férias, e aí... E vai realmente... Eu acho que deveria ter voltado às férias coletivas, pelo menos um mês. Seria melhor, né, Márcio? Todo mundo ali tirava férias, o tribunal poderia ficar parado, enfim, férias coletivas, e aí o juiz teria mais 30 dias para tirar num tempo que ele quisesse. Meu caro Márcio, lamentavelmente, Márcio, o nosso tempo se exauriu. Essa conversa aí, nós teríamos ainda muito assunto, muita coisa para conversar. Mas isso vai ficar para outra oportunidade, você vai vir aqui sempre, vai estar sempre para ter esse papo conosco. Eu quero te agradecer a sua presença aqui, quero desejar a você todo sucesso e dizer que o Momento Jurídico, a TV Mar Canal 25, estarão sempre com as portas abertas. Sucesso, seja muito feliz nas suas atividades e vamos nos encontrando pela vida fora. Com certeza. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Estamos aí sempre à disposição, tanto aqui como nos fóruns, né, na academia, em qualquer lugar. Obrigado. Meus caríssimos telespectadores, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.